Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nossa convidada hoje é Carminha Sertã, a velha Carmo, que a gente falou nos 2 primeiros blocos. Agora a gente vai voltar à Velha Nova Friburgo e falar de uma família que tem uma importância muito grande para Nova Friburgo, que é a família Sertã, né? Juca, pode dizer aí as doações, contribuições que a família Sertã deu? O Hospital Raul Sertã, vocês... Na realidade, Janaína... O terreno foi doado, né, pelo Raul Sertã, por isso que dá nome ao hospital. Em 2 grandes espaços de Friburgo, que eu tive o privilégio, ainda continua, que é o Nova Friburgo Futebol Clube, mas... É estádio Raul Sertã. Estádio Raul Sertã. E era uma discussão muito grande, porque na realidade os fundadores do Friburgo Futebol Clube foi a família Sertã, envolvendo o Mário e o Raul, certo? Mas Mário e Raul, num determinado momento, eles tiveram as divergências dele. E então houve um momento em que o estádio chamou Elisa Sertã. Certo? Que é a sua bisavó. Elisa Sertã. E depois, entendendo? Elisa Sertã. E depois, com as passagens, chegou assim, então, o estádio Raul Sertã. Mas num dos espaços que vai completar agora 100 anos, que é o nosso Hospital Raul Sertã. Esse hospital outrora chamou-se Hospital Santo Antônio, outro momento chamou Hospital Regional, e foi um momento muito bonito da história de Friburgo e que deva ser exaltado. Agora, um dos jornalistas de Friburgo, que nós já tivemos o privilégio aqui também de entrevistá-lo, ele é uma pessoa que conhece bastante também a história, que é o Girlan. Guilan. O Girlan, ele tem feito um trabalho divulgado, mas aquele hospital que é hoje um hospital que atende 14 municípios do centro-norte fluminense, e é sempre discutido porque os problemas lá são muitos, porque a saúde é um dos maiores problemas da história de toda a cidade brasileira, né? E Raul Sertã foi o grande nome que deu aquele primeiro espaço. Há umas controvérsias de que ele teria vendido, o outro a controvérsia que ele teria feito a doação. Isso aí é outro problema da história. Mas o Raul Sertã foi o grande nome, juntamente ali, ele cedeu o espaço, e aí Álvaro Dutra, Acácio Borges, Trajano de Almeida, foram os 3 grandes nomes do primeiro momento do hospital. Esse hospital se transformou, era uma benemérita irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Nova Friburgo. Essa benemérita irmandade, durante longos anos, foi dirigida pela essa sociedade da humanitária com uma congregação de irmãs de caridade que trabalhavam junto nesse hospital, e ali o trabalho foi sempre maravilhoso. Até hoje está aí um hospital criado por essa família. O outro espaço foi o Friburgo Futebol Clube. Em 26 de abril de 1914, Mário e Raul Sertã e mais um grupo de mais ou menos 30 a 40 jovens fundaram o Friburgo Futebol Clube. E durante longos anos, esses homens dirigiram esse clube. Eu, num determinado momento, fui jogador de futebol do Friburgo Futebol Clube, e na época que o Dr. Mário Sertã era médico. Diversas vezes eu fui atendido como jogador de futebol na clínica do Dr. Mário. Mais tarde o Dr. Mário veio a falecer e o seu filho, o José Antônio Sertã, assumiu também a presidência do clube. E nós tivemos essa família Sertã, esse convívio todo, grande, né? E que Friburgo, conforme estamos falando aí, Carminha, Friburgo deve muito, né, a família Sertã, que foram grandes proprietários,
criaram um bairro, né? Aquele bairro Santa Elisa, certo? Em homenagem à sua bisavó, não é isso? Então, o bairro Santa Elisa foi criado, eles cederam aqueles espaços ali, e hoje aquele condomínio que tem na entrada do Catarchone, do bairro Santa Elisa. Ali foi o sítio dela. Ali o sítio, ali né? era o sítio dela. Qual é a sua descendência, assim, na linha, assim, sucessória? Elisa Sertã era mãe do Aníbal Sertã, que era pai do meu pai, que era Aníbal Sertã também, né? E eu sou bisneta da Elisa Sertã. Eles chegam em Friburgo no final do século XIX, o nome da família também tem uma curiosidade. A vila, né? É Vila Sertã, né? O Antônio Lopes, ele veio de Portugal com o nome de Antônio Lopes. Isso. E chegou aqui em Friburgo, acabou chegando em Friburgo e se casou com Elisa, que já morava aqui, que era daqui, né? E ele veio com o nome de Antônio Lopes. E segundo contam, tinha um outro Antônio Lopes e de vez em quando ele estava sendo confundido com ele. Então ele dizia para as pessoas, não, eu sou o Antônio Lopes de Sertã, porque veio da Vila de Sertã, em Portugal. Lá em Portugal não existe a família Sertã. A família Sertã passou a existir aqui com essa história. Quando ele se casou, ele adotou o nome de Sertã, Antônio Lopes Sertã. Aí Elisa Lopes Sertã. Ele adotou o nome e a outra pessoa que veio com ele, que foi o Francisco, que era Sertã, que também adotou o nome de Sertã aqui, fizeram 2 ramos da família Sertã. Hoje quem é Sertã é nosso parente. A família não é muito grande, né? Mas quem é Sertã no Brasil hoje é nosso parente. Mas lá não tem Sertã, lá em Portugal. E a sua bisavó, a Elisa Sertã, ela foi assim também, como você é uma mulher muito empreendedora, né, até para a época dela, né? Sim. Que ela fala um pouquinho dela. Ela ficou viúva muito cedo com os filhos bem pequenos. E ela formou todos os filhos em 1900 e pouco, né? O meu avô formou cirurgião dentista, eu acho que nem era 1910 ainda. E isso era uma coisa bem interessante para essa época. Ela tinha com ela essa questão da instrução, da cultura, e ela formou todos os filhos, médico, advogado e dentista, todos eles formaram. Só a filha que não. Seu pai era dentista também? Meu avô que era dentista, meu pai não, Seu avô, Seu avô, meu avô é que era dentista, pai do papai, né? Ele foi dentista. Isso em 1900 e pouco, né? Faleceu também já tem muitos anos. E ela ficou viúva muito cedo, e segundo consta, ele já tinha formado um patrimônio. Ele chegou aqui em Friburgo, como se diz, sem eira nem beira, né? E casou-se com ela, que tinha alguma coisa, parece que tinha um empório ali na Alberto Braune, e eles trabalharam e criaram um patrimônio bem interessante. E dizem que ela triplicou o patrimônio depois do falecimento dele, que ele faleceu muito cedo, 40 e poucos anos. E depois disso... É normal, né? Uma média de idade. De idade, época, para né? hoje a gente acha muito não, mas ela viveu muito mais. Depois dele, mais uns 30 anos depois da morte dele. E nesse tempo ela começou a fazer parte do desenvolvimento de Friburgo. Ela tinha muito interesse no desenvolvimento de Friburgo. E ela participou de tudo isso aí, dedo dela em um monte de coisas, a primeira companhia telefônica. Essa companhia telefônica, Janaína, ela foi importantíssima. Friburgo foi uma das poucas cidades em que a iniciativa privada, Friburgo tinha energia própria pela família do Grupo ARP, né? Tinha a empresa telefônica de Nova Friburgo. Foi da família Sertã. Da família Sertã. E nós de Friburgo, que comprávamos as ações, nós passávamos a ser acionistas de uma empresa que foi a empresa telefônica de Nova Friburgo foi a primeira a ter o serviço de micro-ondas na nossa região. Depois ela foi encampada, mais tarde, né? Mas aí foi um trabalho muito grande do Raul Sertã. Do Raul Sertã, porque o Raul Sertã, ele, como não teve filho, se casou mais tarde, ele ficou com a mãe. Ele casou com a Crescêncio, né? O Raul era filho da Elisa? O Raul era filho da Elisa.
Ela participava, o primeiro banco de Friburgo chamava-se Banco Rural. Ela foi uma das primeiras e maiores acionistas. Dizem até que emprestava dinheiro até para a prefeitura, quando a prefeitura estava numa situação difícil. O Banco Rural era a sede que era cedida no centro da Praça Getúlio Vargas, né? Esse Banco Rural, e sempre ali tinha um espaço onde as grandes reuniões, os que precisavam se organizar, era no Banco Rural. A economia era agrícola nessa época. Ela é né? uma mulher que eu acho que foi bem atuante, é uma coisa até peculiar, né? Porque as mulheres naquele tempo ficavam na E aí cozinha, Carminha né? Sertã está dando continuidade. Isso é. Quando eu fui descobrir a história dela, eu já tinha um pouco disso. E a gente diz, a família a gente não escolhe, mas a gente carrega no DNA, né? É isso mesmo. 100 anos depois, quase, eu me descubro fazendo quase que as mesmas coisas que ela fazia. E as pessoas me perguntam, mas por que você faz isso? Você não precisa de fazer isso. Fica esquentando a cabeça, se aborrecendo, se desgastando. Por que você faz isso? Aí eu me pergunto, por que eu faço isso? E eu faço isso porque eu tenho isso no meu DNA. Né? De se interessar pela comunidade onde vive e fazer parte do social e ver as coisas acontecerem. É isso mesmo. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com Carminha Sertã na Velha Nova Friburgo.